Então, qual que é a definição de minerais? São substâncias inorgânicas que não possuem o carbono como principal elemento na sua composição. Então, são substâncias inorgânicas que não possuem carbono. Os minerais realizam funções básicas do nosso organismo, tá? E a falta deles, ou, por exemplo, a não absorção, né, desses elementos, estão relacionados a quê? Osteoporose, hipertensão, processos metabólicos alterados, alteração de humor, função cognitiva, unhas fracas, queda de cabelo, pele sem brilho e flácida, dores. Então, gente, tudo isso que muita gente tem, e garanto que muita gente que está aqui tem também, pode ser simplesmente a falta dos oligoelementos, ou dos minerais, ou das vitaminas, ou de aminoácidos, ou a pessoa até talvez suplemente, mas o intestino está inflamado, e com isso não tem absorção. E também a gente tem que ver a biodisponibilidade, que é o quê? É a proporção que é utilizada pelo nosso organismo. Ele está biodisponível? Aquele suplemento que você toma é biodisponível? Ou seja, ele vai atuar no seu organismo? É isso que o exemplo clássico é cianocobalamina, metilcobalamina. Metilcobalamina é biodisponível, cianocobalamina não, porque ela não está na forma pronta para absorver. Então, a simples presença do mineral no alimento não vai garantir a sua utilização pelo nosso corpo. Por quê? Porque ele depende da forma química e da interação com outros nutrientes para que haja absorção, metabolização e resposta de receptores para que o mineral exerça a sua função. Então, não adianta, muitas vezes, né, se suplementar ou comer bem se você está com o intestino inflamado, por exemplo. Se a forma de suplemento que você está tomando é biodisponível. E tem muitos aí, por isso que eu não gosto de polivitamínico, porque a maioria das formulações não são biodisponíveis e são dosagens pequenininhas, ínfimas, que não vai fazer diferença alguma. E tem muito profissional que tem medo também, né, de dar uma dose um pouco maior. Claro que alguém parece que falou de zinco. Gente, vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. O zinco deve ser consumido na forma quelada, ou seja, ligado a um mineral, tá? Porque aí sim ele pode ser tomado com cobre, não dá alteração, né? Ou não dá competição entre um e outro. E também o zinco, ele aumenta o ácido clorídrico. Então, tem gente que toma aí muito zinco e vive com uma queimação terrível. Claro que fazendo uma cápsula gastroresistente ajuda, mas dose alta de zinco, o paciente está sem zinco, está com pouco zinco, então eu já vou dar 200 miligramas de zinco. Não, se o paciente tiver uma hipercloridria, ou mesmo que estiver com suco gástrico, assim, níveis bons, vai aumentar. Agora, se ele tiver com uma hipocloridria, aí, de repente, é legal, né? Aumentar a dose de zinco, porque ele vai estimular muito mais a acidez que a gente quer, mas não uma hiperacidez. Enfim, tudo isso tem que estar em equilíbrio no nosso corpo, tá? E quais são os fatores que podem interferir nessa absorção? A interação do mineral com outros elementos, por exemplo, o ferro. O ferro se deve tomar mais à noite, tá? Mais à noite, para não interagir com outros minerais. O próprio café, às vezes, impede a absorção do complexo B, por exemplo. Então, tem que dar um tempo de 1 hora depois do seu café para tomar. Zeólita, eu gosto, não posso dar spoiler aqui do nosso programa, mas ela vai entrar, tá? E eu vou explicar como toma. Então, dentro desses 45 dias, vai ter muita coisa aí para você se limpar, se desinflamar, né? E principalmente, limpar a mente, tá? Que nenhum programa que eu conheço trata de físico, da alma, né? Do corpo, alma, mente sã, corpore sã. Por isso que nesse programa tem, além do físico, nós vamos mexer com o seu subconsciente, vamos mexer com o seu emocional, com o seu mental, tá? Quem fez o programa, o DSC, já sabe, e ele foi ampliado agora. Então, muita gente conseguiu até emagrecer, por quê? Porque tirou crença alimentante da cabeça.
E nessas lives de aquecimento vai ter muita coisa aí de desenvolvimento pessoal, tá? Bom, então, o que pode afetar a absorção? As interações dos minerais, às vezes um compete com o outro, a integridade do epitélio da parede intestinal, as vilosidades, por exemplo, que são aqueles pelinhos, né, que fazem a absorção, disbiose. Se a pessoa está com disbiose, tá? Se a pessoa está com disbiose, tem predominância de bactérias patogênicas que vão competir com as bactérias do bem, e aí o negócio não vai dar certo, né? E os minerais quelados, que foram unidos a algum aminoácido, como eu falei, nosso intestino absorve bem aminoácidos, tá? Ele absorve bem. Portanto, o mineral quelado tem maior biodisponibilidade e fica mais tempo no organismo. Quem não digere carne nunca vai formar aminoácido. O aminoácido que faz a construção muscular não é a proteína. Presta atenção no que eu falei. É o aminoácido que faz a constituição muscular, que aumenta a massa óssea, que faz bem para as cartilagens, que faz bem para as artérias, que a artéria precisa de colágeno. Não é a proteína. Ué, mas me mandaram comer bastante proteína para aumentar minha massa muscular. Mas se você não quebra a proteína, não existe absorção da proteína inteira. Tá? Isso não faz parte da bioquímica do corpo humano, não existe. A proteína tem que ser quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos que vão fazer a construção do que a gente precisa, tá? Ou seja, para a pele, ou para o cabelo, ou para a unha, ou para a artéria, ou para a própria reconstituição da parede intestinal. Então, se você não tem acidez no estômago, não adianta ficar comendo aí carne todo dia, tá? Não vai ser absorvida nem a vitamina B12 e nem o ferro que tem na carne. E por que está com toda essa alteração no seu organismo? Porque seus órgãos não estão funcionando. Porque está tudo desequilibrado. Porque tem um monte de coisa que está te inflamando. E nesse programa de desinflamação Sandra Chagas, nós vamos ficar juntos aí 45 dias para eu tirar todas as inflamações de você. Ou quase todas, né? Por exemplo, o zinco que foi quelado com citrato de zinco e lugonato de zinco foi absorvido, né? Absorveu 11% a mais do que o zinco não quelado. Então, são estudos, né, que eu trago para vocês que fizeram essas experiências de um zinco puro e de um zinco ligado a um aminoácido, tá? Eu gosto muito do zinco metionina, do zinco glicina, então... mas não era magnésio, glicina, mas você pode pôr glicina em qualquer mineral, tá? Isso se chama quelação, ou grudação. O aminoácido está grudado ao mineral. Então, pessoas com problema de digestão, como eu falei, se beneficiam mais também dos minerais quelados, pois esses não dependem do ácido clorídrico, tá? Então, tem toda uma forma aí, e sendo que nesse programa DSC são encontros ao vivo que você vai poder também tirar dúvidas nos encontros, tá? Então, é isso aí. Quanto aos minerais. Vou falar um pouquinho das vitaminas. Algumas, ao contrário do que falaram, que o médico falou que a vitamina perde rim. Gente, então as pessoas que suplementam, todos estão sem rim, né? Vitaminas. Algumas das vitaminas são essenciais, né, para nós. O que quer dizer que nós... O que quer dizer? Qualquer coisa que é essencial. Não é assim, é essencial para mim, é fundamental para mim ter piscina em casa. Não, essencial é que quer dizer que a gente não produz. Ômega 3 nós não produzimos, então nós temos que suplementar. Algumas dessas vitaminas são essenciais, nós não produzimos e devem ser adquiridas pela dieta ou pela suplementação. A maioria das vitaminas atuam como cofatores de diversas reações enzimáticas, né? Então não é só para, eu vou tomar vitamina C para não ficar resfriada. Não, elas são cofatores. Precisam, por exemplo, para você metilar, fazer a metilação, abaixar a homocisteína, precisa da B12, precisa da B2, precisa da B9, precisa da B6, né? A maioria das vitaminas, então, tem essa função.
precisa delas para ter as reações bioquímicas. São catalisadas pelas enzimas, ou seja, sem as vitaminas, essas reações não acontecem. No total, o organismo necessita de 13 vitaminas que são classificadas de acordo com a sua solubilidade, ou em água ou em gordura. Nós sabemos que as vitaminas lipossolúveis, aquelas que precisam de gordura, são a A, a D. Aliás, vitamina D é hormônio, né? Mas como todo mundo chama de vitamina, eu vou chamar de vitamina. Mas na realidade ela é um hormônio, tá? Então é a D, a E e a K. As hidrossolúveis é todo o complexo B e mais a vitamina C. E cada uma representa funções específicas do nosso organismo. No tubo digestivo, como essas vitaminas, vamos falar das lipossolúveis, e, portanto, hidrofóbicas, o que é fobia? É medo, né? Você não quer, rejeição. Hidrofóbica, as vitaminas lipossolúveis não se misturam com água, tá? Então, elas são hidrofóbicas. Elas se juntam a gotas lipídicas, gotas de gordura, da emulsão formada pela agitação lá no estômago, tá? Do conteúdo estomacal. Por isso que a B12, se você não tem uma boa acidez, ela não é absorvida, porque o ácido clorídrico que produz o fator intrínseco que vai se ligar à B12, tá? Então, algumas vitaminas, como a vitamina A, por exemplo, pode estar na sua forma esterificada, isto é, pode estar ligada a um ácido graxo. As vitaminas esterificadas podem ser hidrolisadas no intestino delgado, ou seja, misturadas em água, né? Hidrolisadas, então elas ficam hidrossolúveis lá no intestino delgado, por uma ação de algumas enzimas que são chamadas de hidrolases de éster ou esterases, né? Presentes nas microvilosidades que formam a borda em escova, tá? O que é isso? São as vilosidades lá dos enterócitos. Nosso intestino, a parede do intestino, é formado por células, tá? Cada célula chama enterócito, tá bom? Em cima das células tem uns pelinhos. Uma vez eu peguei a orelha do Arthur, né? Que ele tem uns pelinhos assim, falei, finja, né? Pense que isso é um enterócito, a orelha dele, e os pelinhos, as microvilosidades. Essas vilosidades que fazem a absorção, tá? Dos nossos nutrientes. Pessoas que têm desbiose, pessoas que têm intestino inflamado, perdem essas velocidades. E no meio, né, científico é chamado de intestino careca, ou intestino achatado, né? Essas velocidades ou se achatam ou perdem, cai tudo, por isso que você não faz a absorção, tá? Então, essas enzimas aí, que fazem a hidrolisação dessas vitaminas lipossolúveis, estão justamente nessas vilosidades, tá? Que forma aquela borda em escova, ou também no suco pancreático, como é o caso da enzima colesterol esterase, que tem esse nome por quê? Porque ela hidrolisa o éster de colesterol. Tudo que é lipossolúvel passa por esse processo de hidrolização e também no fígado para virar água, porque senão não consegue ser excretado. Quando essas gotas lipídicas são misturadas com sais biliares do duodeno, então forma-se gotas cada vez menores, até formar micelas mistas, nas quais podem ser transportados os lipídios e as vitaminas lipossolúveis para próximo às microvilosidades dos enterócitos. Então, elas estão sendo emulsificadas, quebradas, até pedacinhos pequenininhos para serem absorvidas. Assim como as vitaminas lipossolúveis, as hidrossolúveis também apresentam funções específicas do nosso organismo. Com relação à absorção dessas vitaminas, das hidrossolúveis, são diferentes das lipossolúveis. Por quê? Porque elas não precisam dessas micelas de gordura, tá? Porque elas são solúveis em água. O nome já fala hidrossolúvel. A outra precisa de gordura, lipossolúvel. Talvez a vitamina hidrossolúvel, que tem um mecanismo de absorção mais diferente, é justamente a B12.
ela só é encontrada em alimentos de origem animal. Me perguntaram hoje na live de manhã se tem na salsinha se tem B12. É lógico que não, gente. É só na gordura animal. Então, esse fator intrínseco, que é uma glicoproteína secretada pelas glândulas gástricas, se liga à vitamina B12, tá? No intestino delgado, onde as enzimas pancreáticas liberam essa vitamina B12 da apitocorrina, né? Então, essa apitocorrina, ela meio que gruda na B12, depois liberada para absorção da B12. Esse complexo de vitamina B12, esse fator intrínseco, vitamina B12 é um complexo, né? Um está ligado ao outro. Segue para o intestino delgado, até o íleo, onde há receptores específicos para o fator intrínseco na membrana apical dos enterócitos, tá? Bom, resumindo, sem acidez não forma esse fator intrínseco para se ligar ao fator extrínseco da B12. Tá? E se tem alteração na mucosa do intestino, por exemplo, doença de Crohn, doença celíaco, faz com que a absorção não seja eficiente. Por isso que eu falo para os meus alunos, primeiro trata o intestino. Então, quando a pessoa também tem um fígado com inflamações, o fígado gorduroso, há problemas na metabolização e também na eliminação, né? Por quê? Porque é no fígado que todo o processo de detoxificação é feito. E quando ele não consegue exercer sua função, as vitaminas, os minerais e também os hormônios não são hidrolizados para posterior excreção pelas fezes, pela urina, pelo suor. Tudo tem que virar água, senão não consegue ser excretado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muita gente não absorve nada, fica gastando dinheiro com suplemento. Ah, suplemento é ruim? Então, claro que não. É ruim para quem não absorve. Né? Porque a sua vitamina B12 sai no cocô, você não absorveu nada. Os seus aminoácidos não foram absorvidos. Seus minerais não foram absorvidos. Porque seu intestino e seu fígado estão inflamados. Tá? E por que ele inflama? Porque tem agentes agressores, tem agrotóxicos, tem metais, né? Tem o açúcar, a dieta.